Thank you, Stephanie. Passamos agora para o painel de debate com o tema Economia Circular. Para moderar este debate temos Helena Pereira, professora emérita do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez e ter ainda uma sala com tanta gente, apesar da hora mais tardia a que estamos. Nós temos um painel interessantíssimo, um painel grande com 5 pessoas de diferentes áreas e diferentes sectores e vai ser certamente muito interessante ouvir o que nos vão dizer. Vou chamar as 5 pessoas e tenho aqui uma cábula para não trocar algum nome, porque isto tem uma ordem. A Ana Trigo Moraes, da Sociedade Ponte Verde. É um prazer, mais uma vez, estar consigo aqui. O Carlos Rodrigues, que é diretor da Silvex e nos vai apresentar exemplos muito interessantes dos produtos que fazem na sua empresa. A Filipa Pantaleão, daquela que está ali, que é diretora da EGF, Environmental Global Facilities. Disse bem? É? A Joana Dias, que é professora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E o Miguel Silva, do Grupo DIA. Ora bem, estamos todos, se calhar vamos nos sentar. Penso que vamos ter depois aqui um relógio a marcar o tempo. Espero que sim, porque eu deixei o meu telemóvel no carro, esqueci-me dele. Se não, avisam-me se estivermos fora do tempo. Ora bem, nós, de facto, estamos agora aqui no fim desta sessão, deste dia interessantíssimo de apresentações, geralmente sobre a sustentabilidade. Eu gostaria de começar esta conversa relembrando as palavras do primeiro keynote speaker, que nos falou de que a economia circular, a sustentabilidade, são conceitos de que todos nós falamos, todos nós parece que estamos de acordo, mas falamos só, ele apontou para a boca, são só palavras. E dizia ele, e concordo, que para além das palavras e para além da articulação verbal das coisas, nós devemos senti-las. E devemos senti-las, ele apontava para a barriga, so in the guts, eu diria o in the guts, mas também no coração, se calhar. Portanto, temos que interiorizar de uma maneira profunda, todos nós, individualmente e na sociedade, estes conceitos de sustentabilidade e de economia circular, de circularidade. Depois tivemos aqui esta apresentação da Stephanie, também muito interessante, e que nos envergonha um bocado, porque nos mostrou dados dos Países Baixos, dados de circularidade muito bons, 25% foi o valor que ela referiu. Portugal está ali muito abaixo, com 2%. É, digamos assim, no panorama dos países todos, é de facto uma imagem um bocado triste. Porquê? Isto vai ser um dos temas aqui de discussão aqui com todos. Porque é que nós, Portugal, que temos de facto tantos exemplos muito interessantes, muito inovadores, alguns foram aqui referidos ao longo do dia, como é que globalmente depois temos um desempenho fraco em termos de índices e de metas atingidas. E eu vou aqui, depois da nossa conversa aqui no Coffee Break, eu vou aqui alterar a ordem que eu tinha pensado de intervenções. Isto, como sabem, isto é sempre tudo muito dinâmico. E vou começar pela Joana. E para, precisamente, a Joana, ela é professora e uma das disciplinas que ela dá é precisamente economia circular. Portanto, transmite às novas gerações o que é isto da economia circular, como é que se atua, quais são as bases da economia circular. E, portanto, o que é que, Joana, tivemos aqui a falar um bocadinho de estes índices de circularidade, mas depois também há a reciclagem, a taxa de reciclagem. Portanto, isto não são só números, precisamos, se calhar, também de compreender um bocadinho mais o que é que está envolvido nas várias coisas. Podemos falar um bocadinho disso? Com certeza. Então, muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite que é feito à Faculdade de Engenharia, na minha pessoa, para estar aqui presente hoje. É com muito gosto que estou neste painel. Ora bem, saltou aqui um bocadinho a ordem para dar um bocadinho mais dinâmica, o que eu não estava à espera, mas ainda assim acho que ainda bem, porque eu realmente gostei imenso da intervenção da Stephanie.
que não estou a ver, e que ela falou aqui em algumas questões relacionadas com indicadores que tinha aqui até algum registro para fazer essa menção. E, de facto, também baseando no Circularity Gap Report, que foi aquele que foi aqui mencionado, de facto, o Circularity Gap Report 2022 menciona que a nossa atual economia linear ou de desperdício, como queiram, consome atualmente cerca de 100 bilhões de toneladas de materiais. Porque há uma diferença entre a questão que é o consumo de materiais que nós temos, não é? E, por exemplo, os resíduos que nós produzimos, não é? Daí depois aquela questão da implicação nos indicadores. E que desperdiça mais de 90% destes recursos. Ou seja, o nível de circularidade em 2020 cifrou-se nos 8,6, de notar que em 2018 cifrava-se nos 9,1. Era um valor mais positivo. E que também temos aqui uma situação inerente à trajetória dos últimos anos, que tem outras, como sabemos, outras implicações de natureza social e económica. A questão do indicador de utilização de circular de materiais usa então a quantidade, digamos, de recursos, portanto, de consumo de materiais, versus aquilo que circula, ou seja, que é valorizado. Portanto, entra com reciclagem e outras formas de valorização. E, de facto, dá um valor de 12,8 para a União Europeia, enquanto que para Portugal dá-nos apenas um valor de 2,3%. Claro que as pessoas têm uma noção, ou acho que têm uma noção, de que nós não temos assim um tão mau desempenho na circulação dos materiais, mas temos, se calhar, uma orientação muito dirigida do nosso dia-a-dia, embora tenhamos aqui também a representação das atividades industriais, daquilo que é o desempenho do setor dos resíduos urbanos, que vai, entretanto, ser mais aqui avançado pelas colegas. E quando nós falamos em reciclagem e em taxas de reciclagem, falamos muito na questão das embalagens, que também vai aqui ser falada, e, portanto, eu digo ser falada e não foi falada, que era o que eu pensava que seria a ordem. Mas, de facto, do ponto de vista da Europa global, não só resíduos urbanos, nós temos cerca de mais ou menos 39% de resíduos reciclados e cerca de 31% de resíduos depositados em aterro. Isto global, não de resíduos urbanos. Se olharmos para a fração dos resíduos urbanos, temos uma nota para 2020 de cerca de 48% de resíduos reciclados. Em Portugal, o RARU está mesmo fresquinho, quentinho aí, e denotou-nos, digamos, mais uma vez, as questões relacionadas com aquilo que são as metas que estão previstas, as novas fórmulas de cálculo e como é que nós nos localizamos. E, portanto, o cenário não é positivo, como todos sabem, e o que nós temos é, na meta de reciclagem, de preparação para reutilização e reciclagem dos resíduos urbanos, situamos nos 32. Há aqui uma questão também da alteração da fórmula de cálculo, que se calhar também vai ser aqui falada, portanto já entra com a produção de resíduos urbanos e não só a parte da fração dos recicláveis ou valorizáveis, e a meta para 2025 que temos é de 55%. Portanto. E depois temos a questão da deposição em aterro, que é algo que, em princípio, num modelo, digamos, linear, pode estar de alguma forma expressivo, no circular não queremos que esteja, aquela externalidade mais objetiva, que temos uma meta de 10% até 35%, como sabem, e ciframos nos 53%. Portanto, o que é que isto, digamos, nos traduz na prática? Primeiro, aquela necessidade de aceleração, que foi aqui mencionada várias vezes. Portanto, ao olhar para isto, nós temos que acelerar, mas depois também acho que dizemos aquilo que também no painel anterior foi referido. Quer dizer, nós temos que acelerar, mas também há aqui algum desfazamento, tem que haver, porque nós estamos todos loucos, entre aquilo que de facto são as políticas públicas, os meios regulamentares e digamos, ilegais, aliados com outro tipo de barreiras que de facto estão, de algum modo, desajustados daquilo que é a nossa realidade. E, portanto, se calhar para fazer um mote inicial, que não temos muito tempo, eu poria aqui que um dos principais entraves, existirão vários. Há entraves, no meu entender, do ponto de vista técnico, tecnológico, legais, regulamentares, do mercado, políticos e institucionais, muitas vezes ligados aos legais e regulamentares, económicos e sociais. No aspecto social, eu realçava a questão que já foi aqui muito referida da necessidade da consciencialização, da formação. E nesse aspecto, obviamente, as faculdades têm um papel preponderante em ter estas unidades curriculares e não só
para promover isso também, mas vai para além das faculdades, vai no tal mudança de comportamentos. Esse é um aspecto crucial e foi aquilo que foi dito hoje, não é? O esforço das pessoas só pode ir até um determinado ponto, aquilo que é razoável para as pessoas nas condições que têm, portanto, e vai também não basta para a ligação institucional, por exemplo, academia, empresas, etc. Exato, isso também é muito importante, mas aquilo que eu estava a querer dizer aqui é que aqui quase que nem basta só sentir, nem com o coração, nem com... porque por muito que eu sinta, eu vou ter uma limitação, temos que ser realistas e eu acho que há aqui um desfazamento. E se a professora quiser continuar a partir daqui, eu poderei depois intervir futuramente para não tirar demasiado tempo nós ao painel. Nós vamos ter pelo menos possibilidade de ter 2 rondas de intervenções, se calhar 3, mas pelo menos 2 teremos. Muito obrigada, Joana, por este enquadramento geral e, de facto, chamou a atenção para uma coisa que todos nós sabemos, que é a enorme abrangência deste tema, que vai desde aspectos sociais, económicos, tecnológicos, logísticos, etc., não é? Mas há uma das coisas que, de facto, está subjacente a isto tudo, que é nós, para fazermos a circularidade dos produtos, dos materiais, precisamos de os recolher naquilo que normalmente nós genericamente dizemos resíduos, não é? Resíduos. Ora bem, e isso é em si uma das primeiras fases e importantíssima para tudo o resto. Ora bem, eu pedi aqui à Ana, como responsável de uma organização absolutamente muito importante na questão da recolha e do primeiro tratamento e fracionamento dos resíduos, qual é a sua perspectiva sobre este aspecto? O que é que nos está a falhar? O que é que poderemos melhorar? Não estou a dizer, mais uma vez, citando o nosso keynote speaker da manhã, não queremos planos estratégicos muito grandes, não é isso. Queremos... Isso já temos. É isso. Queremos à nossa medida, das pessoas, dos grupos, das empresas, das sociedades, o que é que podemos fazer? Quais são os entraves agora? Conte lá. Muito bem, olha, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite a esta iniciativa que prezamos muito do Jornal de Negócios. É um gosto estar aqui com todos. Eu gostava de lhe responder, começando por lhe dizer que eu acho que nos falta imensa ambição e imensa vontade de querermos efetivamente mudar as coisas. Eu comentava aqui também em uma conversa lateral que eu estou a ficar muito preocupada com o setor dos resíduos. Tenho a noção que o setor do ambiente em Portugal e na política ambiental, na política pública, que é o driver que nos dá as guidelines para nos organizarmos e para fazermos o nosso papel enquanto setor privado, sinto que estamos a ficar para trás e isto está a ter aqui uma consequência, enfim, na minha pessoa, que eu estou quase uma ativista ambiental, que era aquilo que eu comentava há um bocado com a Helena. E porquê? Porque nós temos um sistema, eu falo exclusivamente das embalagens, mas posso fazer até um conceito mais geral. Parece que no país ninguém se incomoda com o facto de repetidamente não cumprirmos metas de reciclagem. Parece que não nos incomodamos muito, que andamos a enterrar em aterro, enfim, os dados são outro ponto, não é, Sra. Professora? Temos sempre este problema dos dados, não somos um setor transparente em termos de indicadores. Eu, aliás, gostava e mantenho a proposta que fiz há cerca de 4 anos que estou no setor, que é criar um observatório do setor do ambiente para ver se uma vez por todas nos entendemos com os indicadores. Mas, portanto, para continuar, eu diria que parece que não estamos conscientes daquilo que é um problema grande que vamos ter, que é 64% daquilo que resulta de todos os resíduos urbanos que produzimos, ou seja, 5 milhões de toneladas que estamos neste momento a produzir e que os nossos aterros começam a ficar sem capacidade. Claro. Em 2026 há uma expectativa de termos vários aterros no limite da sua capacidade, que vão ter que ser selados. E aterros não é bem a solução que queremos, não é? E os aterros não são uma solução ambiental desejável, está lá no fundinho, é a última solução. Portanto, acho que temos um problema complexo no setor da qualidade de vida e da organização da nossa vida coletiva, que passa pelas cidades, passa pelo ordenamento do território, passa por uma revisão das competências administrativas de cada um dos players e vamos parar a um setor em que estamos permanentemente à espera da legislação, enfim, o RARU, o PERSU. Eu acho extraordinário que nós andamos sempre a fazer planos estratégicos para a gestão dos resíduos urbanos. Acho ótimo. Porém, não se cumprem. E parece que uma ideia no setor incorporada que se fazem os planos e que está toda a gente muito à vontade para não se cumprirem esses planos. Luana, e porquê que não se cumpre? Porquê que não se cumpre? Quem são os prevaricadores?
Somos muitos, não é? E eu até disse somos, não sei se reparou. Somos muitos. Reparei. Há 25 anos que a Sociedade Ponto Verde montou com os seus parceiros todos, estamos aqui bastante bem a seguir eu vou pedir a temos aqui opinião da Filipa temos aqui precisamente sobre este aspecto. um fornecedor importantíssimo. Eu penso que não há exigência e não há capacidade de fiscalização, controle de cumprimento ou de incumprimento. Eu sou uma grande defensora da compliance e sou uma grande defensora de que os objetivos têm que ser bem delineados, têm que ser realistas e têm que, de facto, serem cumpridos ou não cumpridos. Eu, às vezes, até tenho a sensação que estes planos se fazem um bocadinho ali para Bruxelas, que é para se negociarem as verbas e depois vêm as verbas e depois temos uma enorme incapacidade de execução. Mas, olha, Helena, eu, enfim, também não quero parecer uma pessoa muito otimista, mas a verdade é que eu gostava de deixar hoje uma mensagem de vamos nos incomodar com a maneira como está o setor. Chega de estarmos aqui, enfim, a fazer de conta que não é muito nada connosco e depois temos esta triste figurinha que é temos 2% de circularidade em Portugal. Pois é uma chatice que aborrecimento. Não, temos que fazer alguma coisa. Acho que chegou o tempo de agir e, como bem dizia, eu acho muito importante, e nós trabalhamos imenso, com os nossos colegas também, com os nossos parceiros, estamos todos cada vez, estão aqui também parceiros na sala, a fazermos imensas campanhas de sensibilização e de convocar os portugueses para a reciclagem, do modo geral, não só das embalagens, mas depois oferecemos num péssimo serviço. E depois as pessoas não confiam no nível de serviço. A indústria recicladora, a quem a Sociedade Ponto Verde, depois dos nossos colegas fazerem o devido tratamento dos nossos resíduos, também precisa que eu lhe entregue melhor material, que eles precisam do nosso material para poderem promover a economia circular. Dito isto, esta mensagem de convocar as consciências para que se sintam incomodados da forma como estamos, eu queria dizer que nós temos um problema grave de legislação de política pública em Portugal para o setor dos resíduos. A política está... ela é complexa, temos que reconhecer que é difícil, ela é muito abrangente, porque trabalhamos vários fluxos, vários resíduos, os resíduos urbanos, os resíduos industriais, os resíduos perigosos, é bastante complexo, mas a verdade é que não temos mais tempo para não ter uma política pública que, provavelmente, e esta é a minha grande sugestão, até baseada naquilo que foi o exemplo que vimos aqui do caso da Holanda, que eu até tinha aqui uns indicadores que estive a estudar muito interessantes sobre os resultados deles, mas basicamente eu acho que nós temos que colaborar. Eu falava com a Filipa há pouco, nós temos que colaborar, temos que nos sentar, temos que gerir os interfaces de integração da autoridade e precisamos que a política pública seja uma política clara. O grande diploma que gere toda a nossa atividade, toda a cadeia de valor, foi o Unilex, entrou em vigor em 2020, hoje é dia 20 de outubro de 2022, estamos a preparar para a 7ª alteração desta legislação. Não é possível continuar a trabalhar e a entregar ao país aquilo que todos queremos. Seguramente a Sociedade Ponto Verde quer, luta muito e nós não ficamos satisfeitos por termos 60% de encaminhamento para valorização e reciclagem dos nossos resíduos, porque as embalagens, com a exceção do vidro, nós somos o único fluxo que cumpre as metas e, portanto, isso também nos habilita e a mim põe-me um bocadinho à vontade para me sentir credora do sistema. Eu, neste momento, sou credora das embalagens dos meus clientes que vão parar ao aterro. Não me deixam ir buscar e entrar na gestão operacional, mas a verdade é que as nossas contas dizem-nos que há 31 milhões de euros de embalagens que estão a ser encaminhadas para aterro ou para valorização energética, que já agora no país não é representativa do destino final de tratamento que damos aos nossos resíduos. E, portanto, a minha nota final, então, é a legislação estabilizada, clara, objetiva, alinhada com aquilo que nós temos que fazer e uma grande capacidade e muito maior capacidade de colaboração, como se viu naquele cenário, e trazer novos atores. Provavelmente é preciso chamar outros atores, que não só os atuais do sistema, sejam públicos, sejam privados, sejam público-privados, enfim, acho que todos não chegarmos para pôr Portugal no cumprimento das metas. A Sociedade Ponto Verde está muito disponível para definir parcerias, colaborações, como ainda agora fizemos com o vidro, para aumentarmos claramente a nossa capacidade de recolha de recicláveis. Nós só com um piloto pequenino para o vidro e embalagem, temos aumentos de reciclagem em algumas zonas do país. O país não é todo igual, temos que ter essa noção. E há excelentes exemplos no país, como há exemplos no país em que as oportunidades de melhoria, para ser simpática, são imensas. Mas, na verdade, nós fizemos um piloto e numa região lá em cima, no norte, aumentamos 64% em 2 meses a recolha de vidro e embalagem para entregar à nossa indústria. A Ana tem toda a razão, e, porque, de facto, a colaboração se não for assim, é um fator fulcral.
sem ele, se calhar, sem esta colaboração não avançamos, mas também... O setor não tem essa prática, tem pouco. É verdade, não é só esse sector, geralmente a nossa sociedade tem pouco esta prática colaborativa de áreas e de instituições diferentes, é verdade. É algo que teremos que coletivamente co-criar, como dizia mais uma vez, vou citar aqui o nosso keynote speaker da manhã, não é? E a Ana também referiu um aspecto que também é referido sempre quando falamos destas coisas, que é a necessidade de uma legislação inteligente, estável e participada e de uma boa compreensão do que devem ser as políticas públicas neste sector. Mas a Ana referiu outra coisa muito concreta e eu vou pegar nesse aspecto para passar ao Carlos a seguir. Falou da qualidade do material que forneciam. E na conversa que tivemos ontem, o Carlos, ele falou-me, e vai-nos falar mais detalhadamente do que fazem e das dificuldades que têm, e uma dos aspectos que me referiu era precisamente a qualidade. Conte-me lá. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Também agradecer o amável convite, em nome da administração da Silvex, para estar aqui. De facto, bom, a Silvex é uma empresa produtora de plástico e de papel. Nós estamos plenamente conscientes dos problemas que o plástico acarreta, mas sabemos, obviamente, que não é um problema em si, é um problema da má gestão das embalagens do plástico no seu fim de vida. Nós temos duas vertentes principais de economia circular com o plástico. Uma que nós chamamos de reciclagem biológica, porque apostamos desde 2006 que produzimos o primeiro saco completamente biodegradável e compostável. Portanto, neste caso, é partir da terra e voltar à terra, portanto, usar recursos biológicos como amido de milho, amido de batata, óleos vegetais para produzir sacos biodegradáveis certificados como compostáveis, que depois, cá está, sendo certificados como compostáveis, o seu fim de vida deverá ser a compostagem e produzir composto, um material que pode e deve ser usado em agricultura como adubo orgânico. Um outro aspecto é a reciclagem orgânica, a reciclagem mecânica dos plásticos no seu fim de vida. Portanto, o plástico é um material excepcional que pode ser reciclado várias vezes, mas o nosso posicionamento é obter um reciclado de qualidade e obter artigos feitos com reciclado, se possível com 100% reciclado, mas com elevada qualidade. E o que existia no mercado permitia-nos fazer sacos com reciclado em elevadas espessuras e com uma qualidade que não nos agradava. Daí que optamos, então, vamos nós fazer uma unidade de reciclagem, a que chamamos unidade de economia circular, onde recebemos o material plástico em fim de vida dos nossos clientes, como, por exemplo, do Dia. Estou a ver ali o engenheiro Vitor Martins, que recebemos também da Sonai, naturalmente, e de outras insígnias, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Aliás, até começamos este ciclo que chamamos de economia circular em circuito fechado, até começamos com parceiros do Reino Unido. Portanto, nós recebemos o material plástico em fim de vida das diferentes insígnias em Portugal e no estrangeiro. Recebemos também, por exemplo, da Nespresso. Pegamos nesse material, que é de boa qualidade, e conseguimos transformar em novos artigos que eles próprios vão vender. Portanto, pegamos em algo que poderia ser visto como um resíduo e que nós entendemos como matéria-prima de elevada importância. No caso do Dia, por exemplo, recebemos os vossos resíduos e transformamos em sacos de saída de caixa, que têm pelo menos 80% de resíduos vossos. No caso da Sonai, fazemos sacos do lixo com os resíduos, só para citar dois exemplos. Mas o que eu quero dizer é que fazer reciclado preto com 50, 100 microns de espessura não tem nada que saber.
não precisávamos de ter a nossa unidade de reciclagem. Mas também não é isso que queremos. Mas não é isso que nós queremos. Produtos tecnologicamente avançados. Nós queremos reciclado, com elevada qualidade, que possa ser transparente, porque é o que o mercado também quer, e que tenha espessuras de 20 microns, não de 50 nem de 100. E para isso apostamos e investimos muito numa unidade de reciclagem que consegue fazer a seleção automática, portanto, faz a separação de polímero e de cor dos resíduos automaticamente, portanto, não depende se o operador de manhã não está cansado e ao fim do dia já está cansado e já não consegue separar bem os resíduos por tipo de polímero e por cor. Portanto, interessa-nos obter... identifica quimicamente de que polímero estamos a tratar. Por infravermelho próximo, consegue separar os diferentes tipos de materiais. E, portanto, conseguimos ter um reciclado de altíssima qualidade que depois podemos fazer sacos e embalagens transparentes, ou pelo menos translúcidas, e com espessuras baixas, porque fazer reciclado com elevada de espessuras também não tem nada de interessante. Mas, além disso, ainda estamos com projetos de investigação para conseguir ainda baixar mais esse objetivo do que agora temos cerca dos 20, 22, queremos baixar ainda mais. Muito bem, muito bem. Filipa, passava a si, o que é que também intervém neste sector, com múltiplas empresas, chamemos-lhe assim. Verdade. O que é que nos tem a dizer sobre esta problemática da recolha, do fracionamento e depois da utilização dos resíduos? Primeiro também se calhar, como intervém em várias empresas, em vários pontos do país, também tem esta dimensão geográfica que alguém, a Ana, se não estou em erro, falava que o país não é todo igual. Não é? Verdade. Se me permite, primeiro agradecer em nome da EGF o convite, parabéns ao Jornal de Negócios pela iniciativa, é sempre bom falar da sustentabilidade, é sempre bom ter palco e sabemos que as pessoas agora estão mais atentas a esta temática e temos que aproveitar, porque eu diria que para mim, neste momento, o que falta é, acima de tudo, notícias de que estamos atentos e que isto vai mudar. Vai mudar como não mudou nos últimos 20 anos. E só depende de cada um de nós. Portanto, apresentando primeiro a EGF, como a professora explicou, a EGF é uma holding de 11 empresas, 11 empresas que têm que prestam o serviço de gestão de resíduos urbanos, portanto, quer tanto na recolha dos recicláveis como no tratamento dos resíduos urbanos. Como é que nós os tratamos? Temos imensas unidades espalhadas desde o Minho até ao Algarve, portanto, uma realidade que cobre cerca de 60% do país e da população. Temos muitas unidades, destacaria, temos 17 triagens implementadas pelo país, temos 15 tratamentos mecânicos e biológicos no país, uma incineradora e ainda uns 20 aterros em operação. Porquê é que estas unidades são todas importantes? Porque no fim do dia, se os resíduos não são encaminhados, e estamos a falar dos resíduos urbanos, encaminhados no fluxo certo, no contentor certo, eles vão parar sempre a um destino que não é o adequado e que não é o que nós queremos. Portanto, aqui é importante ter noção que as nossas empresas tratam 3,3 milhões de toneladas por ano, as nossas 11 empresas, espalhadas de norte a sul do país. A nossa maior ambição é conseguir contribuir de forma eficaz e eficiente para a meta da reciclagem, meta que nós somos os únicos responsáveis por cumprir. Portanto, isso quer dizer o quê? Que falta responsabilização no setor, porque a nossa primeira prioridade é tratar os resíduos urbanos que nos chegam, porque todos nós vamos sair desta sala, vamos para casa tratar das nossas famílias e produzir mais resíduos. Produzimos muitos, produzimos quase 1,5 kg por dia de resíduos cada um de nós, e esses resíduos chegam-nos todos para tratar. Se eles vêm pelos contentores corretos para reciclar, vão ser sempre encaminhados para a indústria. O que nós fazemos são tratamentos como as triagens que temos, em que recebemos grandes quantidades de materiais. As triagens da EGF tiveram todas intervenção nos últimos 6 anos, portanto, a qualidade para nós é muito importante, e vamos dizer que, comparando e vendo a parte boa de Portugal face à Europa, Portugal tem restrições ao nível da qualidade das embalagens que entrega para reciclagem
com um nível de exigência como mais nenhum país europeu tem, e nós cumprimos, na sua maioria, como é óbvio. Portanto, estamos muito orgulhosos disso, acho que isso é a parte boa. O que é que nos falta como setor? Ou como país, se calhar? Falta-nos o pragmatismo dos Países Baixos, que chegaram, entenderam que era simplesmente uma falta de colaboração e implementaram as medidas para isso. Duas realidades completamente distintas que nós estamos a falar, de cultura de país. E isso é muito importante e isso tem que se traduzir naquilo que nós fazemos todos os dias, quer seja no trabalho, em casa, na nossa vida social. Todas as ações que nós tomarmos vão ter impacto na cadeia a seguir. Portanto, eu diria que temos duas realidades, como a professora também explicou. A circularidade não se faz só apenas com os resíduos urbanos. E lembre, os resíduos urbanos são 1/4 a 1/3 dos resíduos que nós geramos no país. Portanto, este índice está muito mais dependente dos resíduos que nós não estamos a falar do que aqueles que eu estou aqui a representar. Mas a única meta que existe de reciclagem é a dos resíduos urbanos. Portanto, eu acho que a colaboração é essencial e a cadeia de valor, por nós, propomos, até acharmos que isso, as entidades gestoras têm um papel ativo nesta missão. Porquê? Porque juntam o consumidor, porque têm muita facilidade e contacto com o consumidor, juntamente com o produtor de embalagens ou com o produtor do futuro resíduo e connosco, porque não deixamos de ser parceiro económico e operacional. E, portanto, se nós olharmos, porque os problemas na cadeia são muito individuais. Os problemas da produção e da distribuição são deles, os problemas do cidadão são de outra ordem, tudo bem que estão a mudar, o consumidor está a querer outro género de produtos, outra oferta por parte da distribuição e da produção. Depois temos os municípios, depois temos os sistemas urbanos como nós para tratar os resíduos que nos chegam e depois temos a indústria recicladora. E cada um de nós tem uma caixinha de preocupações muito diferente. Muito diferente. E com cariz económico ou sem cariz económico, porque às vezes pode ser simplesmente uma questão de desconhecimento e desinformação. Claro. Temos uma mosca que adora os... Está aqui. Eu também quero participar, está ativamente participar. Filipe, muito obrigada, tem toda a razão e falou aqui num aspecto importantíssimo, que é as questões culturais da sociedade, das pessoas, que de facto são uma parte importantíssima aqui nesta equação complexa. Sim. E aí passava a palavra ao Miguel, que está ali precisamente numa interface em que tem os consumidores envolvidos, tem que lhes fornecer material, tem, portanto, o problema todo da embalagem e da ligação aos fornecedores dos produtos. Qual é a sua perspectiva? Muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, também ao Negócios pelo convite para participar neste debate e também para participar em todo o projeto relacionado com a sustentabilidade 2030. Nós, no Grupo Dia, iniciamos em 2019 um processo de transformação e logo em 2020 criamos o nosso primeiro plano de sustentabilidade, o Plano Estratégico de Sustentabilidade, visto a 3 anos, já com um conjunto de objetivos muito claro e que integra precisamente todos estes temas que temos vindo a estar aqui a discutir. É importante ver que o retalho alimentar está numa cadeia em que representa, em termos de produção de resíduos e também de carbono, apenas uma parte de cerca de 5% ou 7% de toda esta cadeia. Mas isto não nos tira a responsabilidade por toda a cadeia, porque precisamente 40% vem de tudo o que está relacionado com matérias-primas e quase os outros 50% vêm na parte do consumo. Ora, nós estamos no meio. Nós trabalhamos juntamente com os fornecedores para conseguirmos otimizar toda a parte de matérias-primas utilizadas, toda a parte de matérias usadas também na embalagem, no embalamento, as quantidades de plástico, o tipo de material que é usado para tal. E depois temos a parte do consumo, em que se conseguirmos otimizar, e estando próximos do cliente e conseguindo servir com frequência com os produtos frescos, também conseguimos reduzir um importante consumidor de recursos, que é o desperdício alimentar. E, portanto, toda a área da distribuição tem esta forte responsabilidade, que em Portugal a reconhecemos. Acabamos de assinar a semana passada o compromisso com todos os elementos, ou praticamente todos os elementos da APED, do roteiro para a descarbonização, onde um dos pontos é precisamente a economia circular, em muitos pontos com planos de ação já pré-definidos e compromissos pré-assumidos que todos assumimos, dentro de um grupo de mínimo e depois um conjunto também de objetivos adicionais.
Portanto, acho que estamos a dar também os nossos passos, os nossos contributos para a circularidade. No Grupo Dia, é importante termos a noção, e hoje ouvimos dizer muitas vezes, queremos ir de A a B, temos que saber onde é que estamos, não é? Temos que saber qual é o A. Temos a noção que ainda levamos a aterro uma parte significativa dos nossos resíduos. Estabelecemos objetivos de redução para este plano de cerca de 20% da quantidade que levamos a aterro de todos os nossos resíduos, mas também já conseguimos certificar um nosso primeiro armazém na Península Ibérica, um nosso primeiro armazém em Espanha, que recebeu a certificação zero desperdício e, portanto, que já estabeleceu, digamos, o projeto, aquilo que temos que agora fazer roll-out para os restantes, de como chegar a esse objetivo. Muito obrigada, muito interessante. Aliás, isto, o que acabou de dizer, faz-me lembrar um aspecto que foi referido aqui na apresentação que foi feita pela Stephanie, que é a questão da visibilidade dos exemplos, nomeadamente dos bons exemplos, não é? Em que nós somos particularmente não muito bons em Portugal em mostrar os bons exemplos que temos, e de facto temos alguns fantásticos e muito inovadores em termos internacionais até. De facto é algo que, para além de todos os outros aspectos em que estivemos aqui a falar, em que todos nós nos devíamos preocupar de transmitir para o sector, para a sociedade, para os jovens, estes bons exemplos, porque eles servem muito de driver, de alavanca para bons comportamentos, não é? Isto foi de facto aqui referido pela Stephanie e é muito verdade. Ora bem, agora nesta última ronda, se calhar terá que ser a última, eu gostaria de vos perguntar, que é, vendo bem, estamos todos de acordo, não é? Estamos todos de acordo, obviamente cada um focado mais na sua experiência e na sua área de intervenção, mas estamos basicamente de acordo com as várias dimensões do que falta fazer, do que devemos fazer, de alguns estrangulamentos ou dificuldades que existem. E eu agora perguntava-vos, e agora, depois saímos daqui, cada um de nós, na área onde trabalhamos, ou com os parceiros com os quais podemos trabalhar, o que é que podemos fazer para melhorar isto? Joana, quer começar? Posso então recomeçar. Dizer que, pronto, falando aqui do ponto de vista então, se calhar, das instituições de ensino e investigação, há barreiras de índole tecnológica que já foram aqui de alguma forma referidas. A ótica da economia circular implica a preservação, digamos, do maior valor e utilidade dos recursos. E é óbvio que costumamos dizer que não conseguimos fazer boas omeletes sem bons ovos, não é? E aquilo também já foi aqui referido pela Sociedade Ponto Verde, no trabalho que é feito no sentido de ter os materiais na sua maior qualidade. E isto é preciso trabalhar ao nível, digamos, da recolha e do consumidor, mas também é muito importante, ainda não foi aqui falado, e acho que é algo relevante trazer, no design não é? Portanto, neste momento, um dos grandes desafios é que o nosso modelo de concepção, quer dos produtos, dos serviços, dos materiais, ainda está muito assente no modelo linear. E, portanto, essa dificuldade na concepção traz dificuldades aqui, digamos, se quisermos, fim de linha, que não é o fim de linha que queremos, mas numa ótica, digamos, de economia circular, estamos aqui um bocadinho mais no fim de linha. Muito nobre que seja, mas assim o é. E, portanto, eu acho que nós devemos ser um contribuidor ativo nesta ótica colaborativa de desenvolver ou de ajudar a desenvolver soluções que permitam, de facto, ajudar à concepção e também ao desenvolvimento, digamos, de novos produtos que mantenham, porque os materiais não são todos iguais e, como foi referido, se calhar para um saco caixa precisa de umas propriedades, para um saco de lixo precisa de outras propriedades, se for para embalar um produto, uma carne ou um peixe, precisa de outras propriedades. E quando nós queremos realmente implementar a economia circular numa ótica de preservar o valor e utilidade, queremos, no limite, poder utilizar um produto pós-consumo, que é um grande desafio, não é? Portanto, que eu creio que alguns exemplos foram aqui dados pela Silvex, se calhar trabalham aí
ali no mid-term, é muito difícil chegarmos ao pós-consumo e termos qualidade e que os recicladores, com as tecnologias que têm e por muito que haja desenvolvimento tecnológico, consigam fazer as boas omeletes. Portanto, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos a obrigação de contribuir para resolver. E depois há aqui uma questão de mercado, que eu não sei se nós conseguimos resolver, se calhar não é? Mas podemos tentar ajudar também no desenvolvimento de projetos que sejam projetos interdisciplinares que envolvam várias empresas. Há aqui ainda, digamos, uma certa, como é que é dizer, cultura empresarial que põe grandes limitações ao desenvolvimento de novos modelos, que tirem partido da colaboração, o desenvolvimento, aliás, o setor de resíduos acho que traz já bons exemplos neste domínio da colaboração, mas isto é transversal ao sistema produtivo, depois lá está aqui ao setor da distribuição e depois ao setor dos resíduos. E portanto, há muito a questão do que o segredo é a alma do negócio, há muito esta dificuldade da partilha da informação e há uma questão também muito importante que eu acho que é relevante trazer, que é a da transparência e é como é que as empresas reportam o seu caminho na circularidade e quão circulares são. Portanto, não existem ainda indicadores transversais, definidos, bem articulados e transparentes para todos e, portanto, de repente, podemos cair aqui num mecanismo contraditório ao objetivo que nós pretendemos e se as empresas, os grupos stakeholders se juntarem com propósitos comuns e ganhos comuns, acho que são dois pontos, digamos, o ponto tecnológico e o ponto, se calhar, do corporate. Para além, é óbvio que a educação é um fator preponderante em que nós temos que fazer a diferença, mas creio que essas são duas limitações que ainda não foram aqui trazidas, que acho que podem e devem ser intervencionadas para conseguirmos sair daqui e irmos mais ricos para uma economia mais circular. É verdade, tem toda a razão. Deixa-me aqui, não isto, o último que acabou de dizer, mas que disse um bocadinho antes, e que tem sido uma das vantagens, por exemplo, dos Países Baixos ou dos países nórdicos, são um bom exemplo para isso, que é desta ligação forte e numa ótica aberta e de win-win entre empresas e entre os centros tecnológicos e as universidades e centros de investigação para resolver, arranjar soluções para problemas existentes e para problemas prospectivos que se delineiam. De facto, nós aqui em Portugal estamos muito melhor do que estávamos aqui há uns anos, mas ainda não temos esta ligação forte entre as instituições públicas, as instituições privadas, a academia, e de facto é uma área em que devemos trabalhar, como disse, com mente aberta, com transparência e com o desejo de todos ganharmos com isso, que é o que acontece em último lugar. Ana, o que é que vai fazer agora quando sair daqui? Olha, eu vou fazer muita coisa, espero ainda ter energia para fazer muita coisa, mas ainda assim, se me permitisse, professora, gostava de voltar aqui a um tema que sinaliza um momento de mudança. E esse tema eu hoje tive a ouvir os resultados, enfim, de um inquérito em que se perguntava aos portugueses que medidas na sua vida estavam a pensar adotar para fazer face à inflação que temos todos aí, que incide sobretudo no cabaz alimentar, enfim, o tema é preocupante. E as famílias disseram, enfim, aquilo que nós conhecemos e todos nós, eu faço, que assim fazemos downtrade, claro, migramos o consumo de fora de casa para dentro de casa. E pela primeira vez aparece um indicador que eu acho extraordinário, que é as pessoas vão produzir menos desperdício alimentar. 40% das pessoas diziam que estavam preocupadas com o seu desperdício alimentar. E isto quer dizer que o tema da literacia ambiental se faz em colaboração. Eu conheço bastante bem o tema da desperdício alimentar, enfim, também já tive outras vidas. E isto quer dizer o quê? Que vale a pena a sensibilização das pessoas, como nós também fazemos para a embalagem, começam a dar estes resultados. E fazia aqui uma ligação interessante para um tema também pouco discutido, que é, nós em Portugal produzimos muitos resíduos, temos que baixar a produção de resíduos, e os resíduos que mais produzimos são os resíduos orgânicos. Ou seja, dos 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos que produzimos, 3 milhões são resíduos orgânicos. Só 1 milhão é que são embalagens. Portanto, as embalagens têm o seu papel importante, mas, enfim, têm a sua dimensão. E enquanto o país não conseguir tratar deste 40% que tem que desviar
tem que desviar do aterro. Eu acho que o tema do aterro, as embalagens terão com certeza o seu papel, mas, Filipe, estamos de acordo, não é? Que temos que intervir muito nos orgânicos. E o país tem vários pilotos, há muitas iniciativas, municípios e pessoas, sistemas que se estejam a preparar nisso. Aliás, ainda há pouco falava com a Filipe, mas é assim, vamos pôr em cima da mesa uma fase crítica do nosso tema do incumprimento de metas, que é, nós não tratamos os resíduos orgânicos, discutimos sempre as embalagens, que adoramos, ainda bem, ficamos muito contentes, mas ainda assim esse problema é um problema que vai necessitar de um ciclo de investimento. Aliás, eu digo com pena, mas com realidade, que me parece que o próximo grande ciclo de investimento e de pressão nos resíduos urbanos vai ser, com a maior das urgências, tratar dos orgânicos, porque nós temos 40% e uma parte tem que ser desviada de aterro. Filipe, eu não sei os seus números agora de cor, que é, vocês tratam 3 milhões de toneladas por ano, quanto é que é a embalagem dessas 3 milhões de toneladas? Há de ser um terço? É que os números que estava a usar ao contrário, ou seja, dos 5 milhões de toneladas que nós temos 2 milhões que são orgânicos, ok? Dos 5 milhões do país. Eu usei só os dados da APA, e a APA diz 3 milhões, lá está, o tema dos números, não é? Eu usei o que me são 40%. Tem toda a razão, os números, os indicadores, os conceitos são mas ainda fulcrais. Assim, as embalagens não são a maior parte dos resíduos que vocês tratam, são uma parte... As embalagens estão aproximadamente entre os 30% e os 40%. Pois, é um terço, mais ou menos, que eu estava a Ana, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Acha que tem interesse, nós temos e sabemos que existem várias experiências a uma escala muito pequena, micro-experiências, piloto, muitas vezes incentivadas por municípios para tratamento de resíduos orgânicos. Acha que isto vale a pena ou não? Vale totalmente a pena, até por causa do potencial de criação de valor que temos através dos orgânicos. Há imensos municípios que estão já com essas iniciativas. Isto deveria ligar-se a uma outra forma de recolher resíduos, porque isto para a reciclagem dos grandes pontos críticos é separar e recolher separado para melhor valorizar. E nós conhecemos muitos desses exemplos, mas é preciso escalá-los ao país e encontrar um modelo ou vários modelos que sirvam de acordo com as características da população, do território, do que for. Mas eu gostava de fazer aqui a terceira ligação do tema final, que tem a ver com a forma como as pessoas, os cidadãos, nos disseram à Sociedade Ponto Verde a que é que estão disponíveis para fazer. Estão disponíveis para perceber o que pagam sobre a gestão dos resíduos, que na verdade não percebem, porque isto está na fatura da água, em primeiro lugar. Estão disponíveis para pagar mais, mas para ter muito melhor serviço, o que me leva para o tema da regulação económica do setor dos resíduos, que era todo um tema e talvez pesadíssimo agora para este fim de tarde, que eu acho que é uma regulação económica desajustada do nível de serviço aos nossos cidadãos, porque não vale a pena só medir indicadores económicos, é preciso medir indicadores de satisfação. Eu, por exemplo, adorava patrocinar. Eu sei, a ponto de ver que fica aqui publicamente dito. Eu gostava muito de financiar inquéritos de opinião no país inteiro para saber se as pessoas estão contentes com o serviço de tratamento de limpeza urbana que têm. Que a Sociedade Ponto Verde financia e que acreditamos que pode melhorar. E tenho a certeza que esses resultados não iriam coincidir com as avaliações que resultam do modelo de regulação económica. Portanto, é assim, temos que colaborar e pensar que os cidadãos têm que perceber que os resíduos, o lixo passou de lixo a resíduos, agora passa a recursos, os recursos têm valor. E as pessoas não têm modelos de incentivos de economic behavior que façam com que a pessoa sinta que, em vez de pôr uma garrafa, deixá-la no lixo, pôr numa papeleira, dê mais 3 passinhos, vai para o contentor, ou então tenha serviços de recolha porta a porta na sua casa, que é caro, que é complexo de montar, mas há muito bons exemplos no país em que isso está a funcionar. E, portanto, todas eu diria, estas cadeias logísticas. sabe o que é que eu sinto? Estou há 4 anos no setor dos resíduos e eu sinto que há muito boa vontade em colaborar. Temos todos que aqui estamos, temos imensas parcerias, colaboramos em imensas coisas, só que andamos todos a fazer projetos pilotos e coisas micro. Falta quem nos alinha todos e diga, meus amigos, vamos lá que o caminho é para aqui, o país tem metas para cumprir, e eu adoro dizer uma coisa, enfim, que eu digo com ironia, que é, manda quem pode, obedece quem deve. Epá, eu estou nos lados daqueles que obedecem, mas digam-me o que é que eu devo obedecer para poder exercer a minha responsabilidade. Mas se calhar, Ana, precisávamos saber o que é que estes vários projetos em que todos têm estado envolvidos, do que é que temos aprendido com eles. Imensos resultados. Mas é isso, quem é que faz essa compilação, essa análise vamos crítica? Vamos entregando o valor.
temos que dizer que nós temos as autoridades que regulam o setor, autoridades, penso que é assim uma coisa, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral das Atividades Económicas, a ERSAR, e para irmos para um nível político temos o Ministério do Ambiente e temos o Ministério da Economia, e assim, o conhecimento está lá, falta vontade, e terminava o meu ponto, basicamente como comecei, que é, vamos de facto abrir o setor a uma colaboração, vamos abrir a outros players do setor, acho que é preciso convocar mais gente para o setor da reciclagem, para a recolha. A Sociedade Ponto Verde está muito disponível para entrar em serviços de recolha, complementar, ajudar. Temos a acrescentar para podermos entregar melhor serviço ao cidadão, mas por questões regulamentares e legais nós não podemos tocar no resíduo, porque basicamente o que a Sociedade Ponto Verde faz é cobra um X por cada embalagem que é colocada no mercado, desse X faz campanhas de sensibilização e de inovação, o que sobra, que é quase 90%, vai para pagar aos serviços operacionais e depois os serviços operacionais fazem o serviço, fazem os seus lotes, entregam-nos e nós vendemos, por exemplo, à indústria recicladora. É este o nosso ciclo de atuação, que é muito abrangente, mas que tem muitas limitações legais e nós não temos a gestão operacional dos resíduos. Haveremos de colaborar todos melhor uns com os outros e uns para os outros. Carlos, está aí num pontinho deste ciclo tão global. O que é que a Silvex ou outras empresas parecidas poderão fazer? Bom, eu pegava no que se falou também dos resíduos orgânicos, dos resíduos orgânicos e da recolha seletiva, que vai ser obrigatória a partir de 2023. E nós também temos uma visão que também é bipartida. Já devia estar montado. Eu acho que vamos falhar as metas também. Mas, a partir de 2023 eu não vejo nada, quer dizer, vejo alguns municípios já a trabalhar ativamente, que já passaram do piloto. Há municípios a trabalhar muito bem. Que é o exemplo de Cascais, Sintra, Oeiras e Mafra, que já estão a trabalhar ativamente, já não é piloto. Somos nós também que fornecemos os sacos em concurso público para as 4 entidades. E é uma das vertentes que é um saco 100% reciclado. No caso deles, é um saco com uma cor específica, com um formato específico, e que depois vai no diferenciado e é selecionado na trata ao lixo. Mas nós temos a outra vertente, que achamos que também tem muito valor, que é usar sacos certificados como compostáveis para as pessoas colocarem os resíduos orgânicos nas suas casas, nas empresas, nas diversas instituições, e depois irem diretamente para a compostagem. Não sei se as entidades estão preparadas para fazer essa compostagem. Totalmente. E com o volume que vai ser a partir de 2023. A nossa visão também é que as pessoas poderão até reutilizar para esse fim um saco compostável que possa ser levado das grandes superfícies, o que hoje é o saco de autosserviço, para as frutas e hortaliças, que pode e deve, na nossa visão, ser compostável, e as pessoas levam as frutas e hortaliças para casa nesse saco e em casa reutilizam esse saco para colocar os resíduos orgânicos e que depois vai para a compostagem. Muito bem. É, por exemplo, um exemplo de que está a fazer a Câmara Municipal de Guimarães, que nos compra, também, mais uma vez, através de um concurso público, claramente, esse tipo de sacos, que oferece aos vendedores dos mercados municipais, justamente para que as pessoas levem as frutas e hortaliças nestes sacos e depois possam reutilizá-los para fazer compostagem. E dizem às pessoas que os podem reutilizar para É uma mensagem que está no saco. Reutilize-me para o seu lixo doméstico, orgânico. Muito bem, é um ótimo exemplo. Eu acho que, se me fizesse a pergunta que fez à colega, eu diria: o que é que vais fazer agora? Carlos, o que é que vai fazer? Mas está implícito. Esta pergunta, o que é que vão fazer agora, está implícito. Eu diria: vou responder a um concurso público da Dinamarca que nos pede sacos 100% reciclados e com certificação como tal. E eu gostava que em Portugal as entidades públicas fizessem o mesmo, que nos seus cadernos de encargos pedissem sacos 100% reciclados, mas que pedissem
apresente um comprovativo em que é 80% reciclado, em que é 100%, em que é 60%. Nós temos essa certificação porque achamos que é a única forma. Porque em termos químicos não há como nós analisarmos um saco e dizer este é reciclado ou este é virgem. Portanto, tem que haver uma entidade independente que faz uma certificação por balanço de massas, entra X, tem que sair X, em termos para certificar que nós estamos a usar determinada quantidade de reciclado nos nossos artigos. A certificação da percentagem de reciclado é também importante, tem toda a razão. Filipa. Permite-me só fazer comentário. Não foi aqui mencionado o município do Porto. Também do Castelo, e que Lisboa, Louros. Que não pertence não é justo não mencionar. À EGF, mas era só porque já existe a recolha coletiva. A Maia também tem situações interessantes, não é? Mas no município do Porto existe a recolha coletiva. E creio que ainda não estará ultrapassado e que só por ter mencionado isso, nem sequer, não sei se me caberia a mim trazer esse assunto, mas de facto o município do Porto, creio que saberão, não é? Não permite a utilização de sacos nos pequenos contentores que são disponibilizados domésticos para a deposição dos resíduos. São contentores com acesso condicionado, cartão, que as pessoas colocam os seus resíduos, mas que que se pede que não coloque qualquer tipo de saco, mesmo os sacos que têm indicação de 100% compostável. Okay. E têm uma unidade de valorização orgânica de resíduos seletivos, não é? De recolha seletiva, e aquelas informações que eu tinha, não sei se há estudos subsequentes, creio que não, é que teriam alguma dificuldade da introdução deste tipo, digamos, de materiais no seu processo e cumprindo as características necessárias ao composto que produzem, que inclusive tenha uma certificação, digamos, de máxima qualidade. E aqui eu acho que eu queria só trazer este exemplo só para dizer que acho que é da maior relevância o aspecto do desenvolvimento destes materiais. Os biorresíduos, de facto, são um tema da maior importância. Muitos municípios têm vindo agora a avançar também fruto de financiamento que tiveram para capacitação de viaturas, de contentorização, etc. Há este desafio, o próprio consumidor, por vezes vai e compra os sacos, não é? Uns até vão com muito cuidadinho escolher as 100% compostáveis, mas vão colocar, está a entender o meu binómio aqui, e outros colocam eventualmente sacos que são recicláveis pela via da reciclagem mecânica, e ainda há um grande desafio nesta matéria, portanto, mesmo no fazer bem... de educação do consumidor, mesmo no fazer bem. Se calhar eu posso ajudar aí, falando em nome da Valor Sul, que tem também uma unidade de valorização orgânica seletiva em elaboração há mais de 12 anos, e maior do que a da Lipor, mas uma digestão anaeróbia. E o que é que acontece com o problema dos sacos? Exatamente por causa dessa comunicação que é feita ao cidadão. É que as nossas máquinas são cegas, elas não veem se o saco é reciclável ou é compostável. E, portanto, a nossa máquina é mecânica, vê um saco, retira-o da linha, porque eu preciso da parte orgânica. E não esquecer, nós somos indústrias de reciclagem orgânica. Portanto, para responder eu tenho que responder a quase todas estas aqui, vai ser um papel difícil. Nós, na EGF, somos uma indústria de reciclagem orgânica. Nós estamos preparados hoje para a quantidade de orgânicos necessárias que nos corresponde a nós, dentro da nossa área municipal, tratar. Portanto, o que é que aconteceu? Se calhar eu, para responder ao que é que eu vou fazer quando sair daqui, respondo ao que é que eu fiz até aqui. Nestes últimos 6 anos, a EGF investiu mais de 300 milhões no setor de resíduos urbanos. Investimento próprio, e obviamente também com parte de fundos, mas capacitou as suas instalações tanto na vertente orgânica como na vertente multimaterial e de recolha seletiva. E como é que isso se traduz? Isso traduz com indicadores que mais certos ou mais errados, mais polémicos ou menos polémicos, se traduzem em mais 10 mil contentores na rua, traduzem-se em mais 100 viaturas novas em circulação e traduz-se numa meta de reciclagem que, nestes últimos 6 anos, aumentou 42%. Quantas empresas é que podem dizer que melhoraram a sua performance 42% em 6 anos? Não muitas. Portanto, o que nós fizemos até agora foi melhorar. Chegámos a 500 mil alojamentos mais que tínhamos anteriormente. E isto é muito. É suficiente? Não.
Nem pouco, nem mais ou menos. O que é que nós esperamos fazer quando sairmos daqui? Aproveitar a onda da sustentabilidade. Portanto, as empresas estão, obviamente, força não só da taxonomia e de tudo o que aí vem em termos de compliance, a forçar a sustentabilidade. A sustentabilidade vai ser vista como uma ferramenta para a eficiência e para a redução dos resíduos. A redução própria dos resíduos próprios. E isso é importantíssimo na indústria. Se isso não for dito na indústria, não vai chegar ao cidadão, não vai chegar aos municípios e não vai chegar à indústria, que somos nós, de preparadores. Vocês, pois. Não é? Portanto, é isso que nós vamos fazer a partir de agora, é aproveitar esta onda, comunicar melhor, colaborar sempre a 100%. Nós temos total disponibilidade sempre para clarificar quais é que são os problemas e os constrangimentos. Eu volto a dizer, nós tratamos 3,3 milhões de resíduos urbanos. Nós não vamos à palhinha. É impossível ir à palhinha. Portanto, nós temos que ir aos orgânicos, que são cruciais para o cumprimento da Agora medida já foram reciclagem. proibidas pela SUP. As Já foram, palhinhas. Já não é um problema. Só para dar um exemplo, mas é verdade, foram proibidas. Nós vamos focar-nos nos orgânicos e nós estamos preparados para receber e tratar os orgânicos da forma correta, não descurando a capacidade de triagem que é necessária para os recicláveis, e haja indústria para conseguir receber e tratar, e reciclar e voltar a introduzir no sistema. Sem isto, não vai acontecer. Espero ter sido esclarecedora. Sim. Deixa-me só dar um exemplo muito Tem que ser muito rápido. Já estamos fora do nosso tempo. Tem uma colaboração com todos, temos muitos projetos com a EGF, mas temos também com a Tata ao Lixo. Neste tema dos biorresíduos ou dos orgânicos, a SPV colaborou e cofinanciou o projeto de recolha de orgânicos nos sacos verdes. Deviam perguntar, mas o que vocês têm a ver com isso? Vocês tratam de embalagens. Temos tudo a ver. E porquê? Porque é um parceiro importante. Claro. E porque quanto mais resíduos orgânicos tirarmos dos ecopontos, melhor qualidade temos nas embalagens que vão estar nos ecopontos e os níveis de contaminação descem. Para mim, a propósito deste tema, é um exemplo rápido de como é que nós podemos colaborar na cadeia de valor toda e não dar cá a minha embalagem de plástico, dar cá as vidro. Percebe? Eu acho que esta não é só isso, pois, não é só isso. Professora, só 2 notas. 1 minuto. 30 segundos. O dia vai precisar de um dia para intervir. Só dizer que nós sabemos que há municípios que não permitem que se use sacos para recolher os resíduos orgânicos. Há dias, na Plastic Summit, houve alguém que me disse, do município do Norte, que fez as contas e que fica mais caro, tanto em termos económicos como ambientais, lavar os contentores do que meter lá um saco. Uma outra nota também, que há pouco me falhou, é de estes projetos colaborativos que temos com as insígnias, com o DIA, com a SONAI e com outras, são mesmo projetos de colaboração. Porquê? Porque para eles, para vocês, é muito importante saber onde é que os vossos resíduos vão acabar. Exato. E nós, com isso, com a traçabilidade conseguimos dizer-vos: os vossos resíduos vão ser utilizados em artigos que vocês vão vender novamente. E com isso nós temos uma capacidade de retirar do circuito 7.000 toneladas por ano. Portanto, são 7.000 toneladas por ano que não vão ser, vêm diretamente dos produtores de resíduos, que para nós não são resíduos, são matérias-primas, e que vêm diretamente para ser transformados em novos artigos. Essencial. Muito bem, muito obrigada. E introduziu aqui uma coisa importante, que é a traçabilidade também, é verdade, que ainda não tínhamos falado dela. Miguel, finalmente. O que é que vai fazer no grupo? Já os zeros. Já parou, já é só zeros. Portanto, vou tentar resumir ao máximo aqui a minha intervenção. É curioso, eu não sei se recordam, muitos se calhar aqui nesta sala ainda não tinham, ainda andavam em casa, ainda nem sequer tinham chegado à escola, quando o Grupo DIA foi um dos primeiros a começar a cobrar os sacos plásticos na linha de caixa na loja. Okay? E na altura, para os clientes, foi algo muito diferente, inovador, e hoje em dia vivemos desta forma e todos nós nos habituamos a lidar, de trazer o nosso saco de casa e a viver dessa forma. Nós passamos, há pouco ouvíamos o Jorge Moreira da Silva aqui a comentar, que passamos de gastar, eu espero não ter esquecido os números, de 480 e qualquer coisa sacos que usava cada português por ano para 8 sacos. Okay? Portanto, a reutilização disparou, aumentou, e às vezes é preciso dar passos, é preciso dar o primeiro passo. Este demorou quase 15 anos, digamos, a ser generalizado, mas está aí.
E nós temos vários outros dogmas que temos que também começar a olhar para eles no âmbito do desperdício, no âmbito da circularidade. Um deles, por exemplo, é a questão das datas de validade. Sim. Muito do desperdício que temos em nossas casas tem a ver com o dogma da data de validade, que tem que ser trabalhado, tem que haver educação nessa área, temos que trabalhar também e nós próprios ajudarmos neste sentido. Para além disso, dentro do grupo, estamos a trabalhar também nesta questão do desperdício, por exemplo, com iniciativas como uma parceria com a Too Good To Go. Já poupamos no último ano e meio cerca de 10 toneladas de desperdício alimentar. Não é que seja muito, mas é um número que tem impacto. Com muita adesão da população jovem. E que também mostra que os jovens trazem outra forma de ver o produto alimentar. Estamos a falar de produtos que precisamente estão a terminar o seu ciclo de vida. E iremos continuar, e temos esse compromisso interno e também já com os nossos parceiros também na APED, iremos continuar com os nossos projetos na área da sustentabilidade, porque acreditamos não só que é bom para a sociedade, mas também é bom para a empresa, porque nos traz também, de certeza, rentabilidade. Muito obrigada, Miguel. Trouxe, de facto, aqui uns exemplos importantes e de uma maneira muito concisa. Muito obrigada. De facto, estes zeros assustam. Muito obrigada a todos. Ana, Filipa, Joana, Carlos, Miguel, muito obrigada. As moscas? Às moscas, que nos mantêm aqui não, acordados. Já tenho aqui duas debaixo. Muito obrigada a todos e uma salva de palmas para os nossos intervenientes, para a nossa moderadora.